essa escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, ao Espírito Santo acerca de Judas, que foi guia daqueles que o prenderam, que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão de iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado, ou seja, o lugar dele, né? É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram-se dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Começando de onde paramos, outra grande coisa que eles começaram a fazer ainda antes da descida do Espírito Santo, com poder, eles não estavam mais tomando decisões sozinhos. Eles precisavam de alguém para substituir Judas. Então eles oraram. Então eles perguntaram a Deus. E essa é a diferença quando nós nos convertemos e nós já temos a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo devagar ele já começa a guiar você. O Espírito Santo ele já começa a falar ao seu coração qual a melhor conduta e qual a melhor decisão a ser tomada em determinadas circunstâncias. E eles então oraram e perguntaram e falaram: Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um desses homens que está aqui. Mostra para nós qual deles vai substituir Judas. Então eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e todos eles concordaram. Olha que legal, eles já estavam orando sozinhos, eles estavam tomando decisões com a ajuda de Deus, e eles estavam em concordância. Era a semente do Espírito Santo começando a dar fruto no coração deles. E como nós falamos semana passada, muitas vezes a gente não percebe as pequenas mudanças no nosso coração, que já é o Espírito Santo trabalhando. A gente olha de repente para as pessoas que já estão há mais tempo no altar, para as pessoas que estão há mais tempo na liderança, e a gente começa a almejar a mesma coisa. Só que Deus ele tem um trabalhar no coração de cada um, e Ele deseja derramar sobre a vida de cada crente a plenitude do Espírito. Ele deseja derramar no meu coração e no seu coração toda a glória de Deus. Mas para isso nós precisamos passar por um processo. Deus precisa encontrar um lugar em nossos corações. Então Deus encontrou lugar no coração daqueles discípulos. Então Deus começou a pensar, falou: está chegando a hora de derramar sobre vocês toda a plenitude do Espírito Santo, de vocês serem completamente cheios da virtude e do poder do Espírito Santo, amém? E quando nós falamos disso, para a gente entender um pouco, como eu falei, a nossa base aqui vai ser Atos 1 e 2, tá? Mas o Espírito Santo ele vai levando a gente para alguns lugares, então você segura em Atos 2, tá bom? Que a gente vai ler alguns textos em volta, para a gente entender algumas coisas, mas o nosso foco é Atos 2. O Espírito Santo,
de tempos em tempos, ele era derramado sobre alguns homens apenas, sobre alguns profetas, sobre alguns reis e sobre sacerdotes. Quando Deus queria operar algo na terra, quando Deus queria manifestar o seu poder, quando Deus queria ensinar algo a todo o povo, então o Espírito Santo descia e tomava conta de uma determinada pessoa, de alguém que era escolhido por Deus para ser cheio do Espírito Santo e operar maravilhas, ou pregando, ou através de milagres. E eles esperavam, em algumas profecias, que esse poder que antes era derramado somente em algumas pessoas, em alguns profetas, em algum super crente, que isso pudesse ser distribuído a todos. E vou ver essas profecias. Joel capítulo 2, 28 e 32. E os discípulos certamente conheciam muito bem essas passagens. Joel capítulo 2, 28 a 32. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito, lembra Espírito com E maiúsculo? É o Espírito Santo, tá? Sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia, o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém? Essa talvez a profecia mais conhecida, onde Deus prometeu que aquele poder, que aquela unção, que antes só os profetas, só os reis, somente os grandes homens de Deus possuíam, que esse poder seria derramado a todo aquele que invocasse o nome do Senhor, que seria distribuído ao seu povo, que o Espírito não seria mais algo particular, mas o Espírito Santo seria, na verdade, nos tornaríamos particulares do Espírito Santo. Não seria mais aqueles homens que teriam o Espírito Santo, mas o Espírito Santo teria homens e mulheres. Estão entendendo isso? Então eles conheciam essa promessa, conheciam essa profecia. E é interessante que, se você ler até a parte que fala a lua como que de sangue, aquilo reflete juízo, tá? Então parte dessa profecia ela se cumpriu, a gente vai ver isso daqui a pouco em Atos 2, mas parte dela ainda vai se cumprir. Então onde nós estamos? Exatamente no meio dessa profecia. Ezequiel 39, 29. Ezequiel 39, 29. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu Espírito sobre toda a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. O Espírito que antes parecia algo encoberto, o Espírito de Deus que antes parecia algo inalcançável, Deus não se esconderia mais quando derramasse sobre todo o povo o seu Espírito. Então, quando foi derramado o poder, a plenitude do Espírito Santo, Deus não é mais um Deus escondido. Deus é, para a igreja, Deus revelado. Por isso que muitas pessoas têm no seu coração uma ânsia, uma sede, uma fome por revelações de Deus. Mas nós demoramos para aprender que a verdadeira revelação é o próprio Deus, que se revelou em carne na pessoa de Jesus e se revelou em caráter no nosso coração, frutificando através do Espírito Santo.
Então o Espírito Santo em nosso coração é a revelação do caráter de Deus, porque através do Espírito Santo nós produzimos os frutos do Espírito Santo, que é amor, paz, mansidão, alegria, discernimento de espíritos, fé, domínio próprio. Isso tudo é revelação do caráter de Deus implantado em nós. Então essa profecia também dizia que quando o Espírito Santo fosse derramado, Deus não estaria mais escondido de seu povo, mas revelado no coração dos homens. Zacarias 2:10, Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram traspasaram e prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Essa profecia diz que quando o Espírito Santo fosse derramado, então haveria no coração dos homens que recebessem o Espírito Santo um despertamento, um abrir de olhos. Então quando o Espírito Santo foi derramado, quando o Espírito Santo é derramado, nós nos despertamos. Ali na profecia diz que com tristeza, como quem chora por um unigênito. Ali a profecia falando de Jesus. E a primeira coisa que acontece quando o Espírito Santo entra no seu coração é você reconhecer os seus pecados. E quando você se depara com os seus pecados, a primeira coisa que também acontece é bater uma tristeza em você, porque você sabe que por causa dos seus pecados Jesus sofreu. Então você chora amargamente como quem chora pelo unigênito. E quem produz essa sensação dentro de você também é o Espírito Santo. Isso é despertamento. Por isso que mesmo nós pecando, quando nós pecamos diariamente, nós precisamos da unção do Espírito Santo para nós nos despertarmos. Quando nós paramos de sentir tristeza e amargura por causa do nosso pecado, é um sinal de que talvez nós não estejamos assim tão próximos daquele que nos desperta. Quando a gente começa a se acostumar com as nossas atitudes, é um sinal de que talvez nós estejamos um pouco longe do Espírito de graça e de súplica. A graça que nos salva e que nos perdoa, e a súplica que é gerada em nós, vem do derramamento do Espírito Santo. Então essas três profecias certamente eram bem conhecidas, principalmente a primeira de Joel, entre o povo judeu. Então eles sabiam de toda essa promessa. E quando Jesus ressuscita, Jesus reafirma e começa a falar para eles: fiquem em Jerusalém e esperem pela promessa, por isso tudo que havia sido prometido. Esperem pelo Espírito. E é interessante que Jesus morreu na sexta-feira, certo? É isso, né? Jesus morreu na Páscoa. E tem um significado aí, né? Para nós que vemos na ceia, a gente sabe um pouco melhor disso. Quando Jesus morreu na Páscoa, a Páscoa, o que era a Páscoa? A Páscoa era uma festa para comemorar a morte de um cordeiro, que através desse sangue, aspergido nos umbrais da porta, libertou toda uma nação. Então quando Jesus morre na Páscoa, se cumpre profeticamente a Páscoa em Jesus, porque Jesus é o Cordeiro Pascual que morre, e pelo seu sangue nós somos libertos da maldição do pecado. E no domingo era celebrada a festa das primícias, a festa dos primeiros frutos. Era uma festa celebrada, por isso que Jerusalém estava sempre cheio de gente na época da Páscoa. Eram essas duas festas próximas. E Jesus então ressuscita na Páscoa, para se cumprir em Jesus o ato profético dessa festa, porque Jesus, a própria Bíblia vai dizer que ele é a primícia dentre os mortos, ou seja, ele é o primeiro de muitos frutos. E Jesus ressuscita na Páscoa. Pentecostes, como a gente falou, 50 dias depois dos primeiros frutos, tem a festa das colheitas.
A festa de Pentecostes era para celebrar os muitos molhos, as muitas colheitas. As primícias era a primeira, mas em Pentecostes era para celebrar a abastança, muita colheita, festa das colheitas, talvez uma das festas mais importantes. Agora a gente vem para Atos capítulo 2, o dia da grande colheita, quando Jesus batiza o seu povo com o Espírito Santo. Ali profeticamente se cumpriu também o significado dessa festa, onde houve uma das maiores colheitas de almas registradas na Bíblia. Vamos ler isso? Entendendo tudo isso, você já vai começar a ler Atos diferentes. Atos capítulo 2, do verso 1 ao 12. Entendendo as profecias, entendendo o significado do Pentecostes, entendendo que os discípulos já estavam com o coração preparados, já estavam se reunindo, já estavam orando ao Espírito Santo para tomar decisões. Se cumpriu mais uma profecia, e cumprindo o dia de Pentecostes, cumpriu. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo, mas ali eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Aleluia. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto, Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso? O batismo no Espírito Santo. Então, quando você se converte, nós já entendemos, o Espírito Santo ele passa a habitar no seu coração. É um processo de regeneração que a gente chama, é quando o Espírito Santo já começa a te transformar, tá? E já começa a existir em você um processo, já começa a existir um discernimento, e você já começa a produzir certos frutos do Espírito Santo. Mas quando essa profecia se cumpriu, quando eles foram cheios do Espírito Santo, e isso é para mim e é para você, quando nós somos cheios do Espírito Santo, então nós somos revestidos do poder que vem do alto, do poder desse que já habita dentro de nós e que passa a operar na vida de outras pessoas. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles viram línguas repartidas como que de fogo, que pousou sobre cada um deles, ou seja, cada um deles recebeu a sua porção de poder do Espírito Santo. Não era mais para um homem isolado, não era mais para um super crente, não era mais para um profeta que falaria com todos, mas para cada um deles, em cada um deles que estavam buscando, eles foram cheios da presença e do poder do Espírito Santo. Isso nos mostra que se nós entrarmos no nosso quarto, se nós estivermos reunidos no mesmo lugar, orando ao mesmo Deus, cada um de nós podemos ser cheios da presença, da plenitude, do poder do Espírito Santo, cada um de nós.
Não importa a sua história, não importa a sua vida até aqui, não importa. Mas importa sim, você está com o coração aberto para receber esses dons que vêm da parte de Deus. Isso é ser batizado no Espírito Santo. João, falou, que ele estava ali batizando com água, mas viria aquele que vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Fala justamente dessa capacitação. E quando eles foram batizados com o Espírito Santo, eles começaram a falar outras línguas. Aí você vai ler o texto todo, até o versículo 12, você vai ver que todos que estavam ali fora, que ficaram espantados, eles estavam entendendo no seu próprio idioma, porque como a gente falou, o Pentecoste era uma festa que abrangia todos os judeus. Então, onde tinha judeu em qualquer parte do mundo, em qualquer nação, eles vinham até Jerusalém para celebrar o Pentecostes. Então tinha gente do mundo inteiro, ou seja, uma grande oportunidade de colheita. Então o que o Espírito Santo faz quando enche eles do Espírito Santo? Capacita eles para falar no idioma de cada um daqueles que estavam ali. Então quando eles foram cheios do Espírito, eles foram capazes de orar e de falar num idioma que eles nunca tinham falado, idiomas conhecidos. Amém? Idiomas conhecidos, italiano, francês, não sei que idioma que tinha na época lá, idiomas conhecidos. Do nada eles começaram a falar em idiomas de outras nações, e todos eles ficaram espantados. Mas como que esses galileus estão falando a nossa língua? Eles falaram isso porque existia um certo preconceito dos judeus de uma certa região com os da Galileia. Que os da Galileia até é conhecido como Galileia dos gentios, ou seja, os judeus que se misturavam com outros povos. Então esses judeus que estavam ali, certamente eles não esperariam um certo intelecto, vamos dizer assim, muito estudo de alguém vindo da Galileia. Então quando aqueles homens começam a falar em praticamente todos os idiomas do mundo, eles falam, mas como podem galileus inteligentes desse jeito, de onde vem isso? De onde vem essa capacitação que certamente nem para a escola eles foram, nem Bíblia eles devem conhecer, e eles estão falando todos os idiomas do mundo aqui. Dom do Espírito Santo é isso, é capacitar você para fazer algo que antes do Espírito Santo você não era capaz de fazer. Eles não eram capazes de fazer aquilo realmente, mas pelo dom do Espírito Santo eles se tornaram capazes. Então o batismo no Espírito Santo vem trazer para nós, igreja, uma capacitação que sem o Espírito Santo nós não temos. Dá para entender isso? Uma capacitação primeiramente para anunciar o Evangelho. E a Bíblia vai dizer que houve muitas conversões, mais de 3.000 conversões naquele dia, a primeira grande colheita, na festa das colheitas. Olha como o Espírito Santo trabalha certinho, nada é por acaso. Tudo tem um propósito quando nós andamos com o Espírito Santo. Tudo tem um propósito quando nós andamos com Deus. Tudo tem um propósito quando você começa a vir para a igreja. Tudo tem um propósito quando você começa a ir para a célula. Tudo tem um propósito quando você começa a evangelizar alguém no seu trabalho. Tudo tem um propósito quando você coloca um louvor no seu carro e alguém que estava ali junto com você começa a ouvir aquele louvor. Tudo tem um propósito quando você tem uma dúvida sobre a Bíblia no seu coração e você procura saber. É Deus querendo te capacitar. Tudo tem um propósito quando nós andamos com o Espírito Santo. Nada passa batido, nada passou batido, nada ficou sem ser usado. Não existe nada. O Espírito Santo usou festas para marcar a história, para falar com aqueles homens, para falar com a gente até hoje. Usou homens sem intelecto nenhum, pescadores, para mudar a história da humanidade de 2000 anos para cá. Do mesmo jeito ele usa homens e mulheres incapazes, amém? Incapazes, mas escolhidos. Não foi assim que nós terminamos o ano? Sim, nós somos mesmos incapazes, mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos capacitados a fazer coisas que nós nunca imaginamos antes, pela ação do Espírito Santo na nossa vida.
é pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas depois eu posso te passar. O Espírito Santo no Antigo Testamento, quando ele capacitou alguns homens, você vai ver isso sobre a vida de Moisés, você vai ver sobre a vida, eu não vou lembrar o nome dos rapazes lá, mas 2 rapazes que o Espírito Santo capacitou para operar obras, e eles operaram obras, eles trabalharam com as ofertas que Moisés havia recebido. Lembra dessa história, pastor? Está em Êxodo 30, eu não lembro o nome dos 2 lá, que é um nome complicado, mas você pode ler Êxodo capítulo 35, verso 30 ao 34, e eles foram capacitados a administrar os dízimos e as ofertas que Moisés tinha recebido, foram capacitados a trabalhar com o ferro, com o ouro e com a prata, e foram capacitados a ensinar os outros a também trabalharem. E a Bíblia vai dizer que que o Espírito do Senhor estava sobre eles. Em Números, Moisés precisou de ajuda para cuidar do povo. Então o Espírito do Senhor capacitou 70 anciãos para ajudar Moisés na liderança. Então é o Espírito do Senhor que capacitava homens para liderar. Em Juízes 6:34, a gente vai ver que o Espírito do Senhor se apossou de Gideão e lhe deu coragem para vencer suas batalhas. Em 1 Samuel, você vai ver Davi sendo separado pelo Espírito Santo, no momento em que ele era ungido. A Bíblia diz que ele foi ungido também pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem separou Davi. Em 2 Samuel, a Bíblia vai dizer que os salmos foram inspirados pelo Espírito Santo. Em Neemias 9:30 vai dizer que os profetas profetizavam pelo poder do Espírito Santo. Então no Antigo Testamento, esses homens administravam, trabalhavam, ensinavam, lideravam, tinham coragem, força para vencer guerras, eram separados para um ministério, eles eram inspirados a falar e a adorar a Deus também, com seus salmos, e também inspirados a profetizar. O poder do Espírito Santo hoje na igreja nos ajuda a administrar, trabalhar, ensinar, liderar. É pelo Espírito que a igreja é separada, é pelo Espírito que a igreja fala, é no Espírito e é pelo Espírito que a igreja é encorajada a vencer e usada para profetizar, porque a profecia é um dom do Espírito. No entanto, o ministério da igreja é ministério do Espírito Santo. Então, para onde nós corremos quando nós queremos de Deus o nosso ministério? Corremos para o Espírito Santo, porque o ministério do Espírito Santo é a igreja. Você é o ministério do Espírito Santo. Nós somos o ministério do Espírito Santo para trabalhar, para administrar, para liderar, para encorajar pessoas, para falar de maneira inspirada, para encorajar outros e também para profetizar. O instrumento de Deus na terra é a igreja. É por isso que o Espírito precisa vir sobre a igreja, porque não tem como Deus usar a igreja sem o seu derramamento de poder, sem o seu Espírito. Não tem como sermos plenamente usados por Deus sem estarmos cheios do Espírito Santo. E é por isso que muitos de nós às vezes nos enfraquecemos. É porque nós temos sim a presença do Espírito Santo, mas nós queremos caminhar sem poder. A gente se pergunta qual que é a diferença daqueles homens ou da igreja primitiva para a igreja atual. É que eles viviam, eles andavam cheios do poder, irmãos, cheios do poder do Espírito Santo para tudo o que eles iam fazer. Você vai ler nos outros capítulos de Atos que a Bíblia vai dizer: e Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, e tal pessoa cheia do Espírito Santo profetizou, e alguém cheio do Espírito Santo curou. Ninguém fez nada não estando cheio do Espírito Santo. Ninguém faz nada, a igreja não produz sem estar cheia
do Espírito Santo. Mas então e o nosso dom de línguas? Não vou ler aqui porque não vai dar tempo, mas eu quero que você anote, tá? O dom de línguas, você vai ler ele em Atos capítulo 10, 44 e 48. Atos 19, 6, onde a Bíblia diz que os apóstolos, quando estavam ministrando lá na casa de Cornélio, Pedro estava lá, e enquanto ele falava, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e profetizar, enquanto ministrava. E aqui já não era o idioma de outras nações, porque não havia pessoas de outras nações, ali realmente eram línguas estranhas, eram línguas aí sim desconhecidas. Você vai ler também em 1 Coríntios capítulo 14, tá? 1 Coríntios capítulo 14, em que o dom de língua estranha é um dom dado à igreja, para a igreja orar no Espírito. É por isso que ninguém entende quando você ora em línguas, é porque é uma oração no seu espírito, de espírito para espírito. É orar com Deus, para Deus, no seu espírito. Ou melhor ainda, é a oração do Espírito Santo no seu espírito, falando com Deus. E isso é um dom do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não tem como a gente falar com Deus no nosso espírito. Mas sendo cheio do Espírito Santo, talvez esse seja sim um dos sinais mais evidentes, não o único, mas um dos sinais mais evidentes, é que quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a falar com Deus coisas que você nunca falou antes. Você começa a sentir no seu coração coisas que você nunca sentiu antes, porque você está cheio da presença e do poder do Espírito Santo, e você começa a orar de uma maneira que você nunca orou antes. E você pode perceber, você que ora em línguas, parece que é a oração mais sincera que você faz, e você não entende uma palavra do que você está falando, porque não provém de você, provém do Espírito Santo dentro de você, desse que já habita em você e deseja ser derramado completamente em sua vida. Por isso não hesite em orar em línguas quando queimarem seu coração, porque é o Espírito no seu espírito falando com Deus em mistério. Não é para os outros entenderem. Quando Deus quiser que os outros entendam, Ele vai derramar sobre você um dom e você vai falar de maneira inspirada. Mas quando Deus quiser que você fale com Ele, Ele vai derramar no seu espírito um dom para que você em espírito fale com Ele. 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 E esses homens, se você ler, você vai ver que eles já não têm mais controle. Pedro estava andando e a sombra de Pedro passou por alguém, e essa pessoa estava doente e foi curada. Pedro não fez nada, mas é a presença do Espírito Santo em quem fez com que isso acontecesse. A presença do Espírito Santo estava emanando dele. É isso que nós chamamos de unção, irmãos. É isso que nós chamamos de unção, é estar completamente revestido do poder e da glória de Deus, ao ponto de quem estiver ao seu lado também vai sentir essa manifestação. Quem estiver na sua casa vai saber que o Espírito Santo habita em você, porque vai ver em você algo diferente, uma graça diferente saindo, emanando de você. É o Espírito de graça emanando de você. É o Espírito de graça, é o Espírito de súplica, convencendo o mundo do seu pecado. Aí, Espírito Santo, me perdi aqui. O Senhor não deixa? Versículo 14 ao 21, Atos 2, capítulo 14, Atos capítulo 2, verso 14 ao 21. Atos capítulo 2, verso 14 ao 21. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, a Matias já estava lá, já fazia parte do time, disse: varões judeus, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório,
e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vocês pensam, sendo essa a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, eles não sabem nada de Bíblia, e de repente Pedro começa. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora eu vou explicar isso para você, para não gerar uma confusão aí. Então parte dessa profecia se cumpriu ali em Atos. O Espírito foi derramado, inaugura-se o ministério da igreja, o ministério do Espírito Santo. Inaugura a igreja ali, em Atos 2. Outra parte dessa profecia é o juízo. Quando a lua se converte em sangue, tudo aquilo que a gente leu, fogo, vapor subindo da terra, é o juízo que está por vir. Isso quer dizer, irmãos, que nós estamos no meio dessa profecia, entre o derramamento do Espírito Santo e o juízo de Deus. Estão entendendo isso? E o que falta se cumprir agora, depois do ministério da igreja, é o juízo de Deus. E se o derramamento do Espírito Santo veio, então nós precisamos pregar e anunciar que esse juízo em breve vem. Mas nós também precisamos pregar que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós precisamos de pregações sobre o Apocalipse, nós precisamos de mensagens como as que têm sido pregadas na igreja sobre a vinda de Jesus. Mas junto com isso nós precisamos anunciar que quem crer e for batizado será salvo, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor, é qualquer um na rua, é qualquer um na sua casa, é qualquer um no seu trabalho, que invocar de coração o nome do Senhor será salvo. Aí Pedro, ele começa o seu discurso, a sua pregação, o primeiro discurso. E não é interessante que 50 dias antes esse homem estava negando Jesus? Esse homem estava fugindo, estava dizendo: eu não o conheço, não, eu nunca vi. Ele chorou de amargura quando ele olhou nos olhos do Senhor no momento em que estava negando Jesus. Um homem que agia por si mesmo, agora estava sendo controlado pelo Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, cheio de coragem, e 50 dias depois começou a falar para aqueles mesmos homens. E talvez ele tenha se lembrado que ele tinha dito para Jesus naquela época assim: não, se tentarem pegar o Senhor, eu morro junto, eu não vou deixar. E Jesus falou para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Talvez ele lembrou disso quando ele se levantou, e cheio de coragem, ele começa a falar para aqueles homens que ele deveria ter defendido Jesus, mas ele ficou com medo e fugiu, mas ele ficou com medo e negou Jesus. Aquele homem que, mesmo andando sobre as águas, ele sentiu medo por causa da tempestade, não olhou para Jesus e começou a afundar. Talvez ele começou a se lembrar disso, e no verso 47, esse é o verso 47, meu. Esse é o verso 47. Não vou abrir aqui. Olha o que ele disse. Não é o 47, não, é antes. É o 36. 36, tá? Ele diz assim: eu entendo isso como um desabafo dele. Agora eu me levantei cheio do Espírito e vou dizer para vocês que eu devia ter dito lá, porque agora o Espírito Santo está sobre a minha vida e eu não vou ter medo de dizer.
Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Ele teve medo de dizer isso aquela vez, mas agora ele estava cheio de coragem. E de onde veio a sua coragem? De onde vem essa força? De onde vem esse poder? Que depois desse discurso as pessoas se converteram, se arrependeram. Veio do Espírito Santo, que agora estava enchendo o seu coração. Naquela época ele não foi capaz, ele foi levado pelo medo, porque ele ainda não estava cheio do Espírito Santo. Talvez ele não tivesse ainda a presença do Espírito Santo. Mas se nós tivermos a sua presença e formos cheios do seu poder, ainda que tenhamos medo, nós seremos encorajados a avançar e a pregar e a falar aquilo que o Senhor nos manda falar e fazer, irmãos. Mas é somente pelo Espírito Santo. É somente por Ele, é somente pelo Espírito Santo. E eu quero encerrar falando da igreja. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Aí todo aquele povo judeu ouvindo Pedro no seu discurso, eles disseram assim, ouvindo isso, 37 em diante, ouvindo isso, compungiram-se em seu coração, eles se remoeram ali, ou seja, aquela pregação trouxe um despertamento, porque eles ficaram inquietos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? O que faremos? Enquanto antes aquelas pessoas ouviam e criticavam e não aceitavam, depois de ouvirem uma mensagem que veio do próprio Espírito Santo, de alguém cheio do Espírito Santo, eles ficaram inquietos e perguntaram: o que faremos? O que vamos fazer agora? E disse Pedro: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebam o dom do Espírito Santo. E aqueles irmãos fizeram isso. E no verso 42 vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, eles viviam em comunidade. A igreja nasceu como comunidade. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo a cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, na igreja e na célula, juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, ou seja, contagiando. Eles contagiavam com a sua comunhão, porque uma comunhão, uma igreja que contagia pela sua comunhão, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque pensa bem, um monte de gente, nada a ver aqui dentro, sem o Espírito Santo, não vai influenciar ninguém. Mas se esse monte de gente nada a ver, abrir o seu coração e for cheia do Espírito Santo, então ela vai ser cheia da graça, e nós vamos começar a influenciar e impactar o mundo, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 2. E aí, não dá para a gente ler essas coisas e estudar essas coisas, não dá para a gente falar de Pedro em Atos, da igreja em Atos, sem falar do Espírito Santo, porque tudo na igreja a partir dali é graças ao Espírito Santo, é dado a Ele. A vitória que você precisa vem do Espírito Santo, a coragem que você precisa vem do Espírito Santo, a unção que você precisa vem do Espírito Santo, a cura que você precisa vem do Espírito Santo, tudo o que você precisa vem do Espírito Santo, que já habita em você, que crê, que já habita em todo aquele que nele crê. Mas hoje, em nome de Jesus, que haja um despertamento em nós, que haja um despertamento em nós, e como a igreja primitiva,
nós também possamos perguntar: o que faremos agora? O que fazer quando Ele vem? O que fazer quando Ele vem? É se arrepender, é reconhecer e dizer: enche-me, 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 faz de novo, como fez com aqueles homens, como encorajou